Fala galera, hoje a gente vai falar sobre motivação. É um fator que bate muito na mesma tecla, é um fator que muita gente coloca como desculpa a motivação. Então eu vou dar alguns exemplos a vocês de como a gente pode aumentar a motivação, como a gente pode se motivar e como a gente pode priorizar o que realmente importa, que é a nossa saúde relacionada ao treinamento. A gente vai falar só sobre uma questão, treinamento e motivação para a gente treinar. Então a gente vai excluir todos os outros fatores, focar nesse, só sobre o treinamento e só sobre essa questão motivacional. Primeiro, para a gente se motivar, o primeiro ponto é a gente entender que a gente precisa seguir pessoas que têm o mesmo hábito que a gente quer ter, ou que a gente tem, e que motive a gente. Então, quando a gente segue pessoas que têm hábitos ao contrário, ou que negativam o que a gente almeja, no caso, o treinamento, isso vai ser um fator muito ruim para a nossa motivação. Exemplo, preciso seguir um atleta, preciso seguir uma pessoa fitness, preciso estar nesse vínculo, preciso estar nesse meio, preciso ver sempre um cara que treina. Vamos dar um exemplo do nosso campeão Henrique Avancini, seguir o cara tá postando ali os seus treinos, as suas competições, aquela questão toda que vai motivar você de alguma forma. De alguma forma você vai ver um vídeo do cara e dizer, poxa, eu vou fazer um treino hoje. Eita, aquilo ali e tal. Mas quando você vê questões sobre comidas que não são tão importantes, festas, baladas, bebidas, alguma coisa mais voltada para essa galera mundão, tal, essas coisas, essa galera que não tá tão focada na atividade física. Então isso aí vai levar você querendo ou não, para esse patamar negativo. Então um desses fatores para você se motivar é esse. Você seguir pessoas que têm o mesmo propósito que você, tá nesse vínculo, tá na sua rede social, grupos que determinem isso. Às vezes a gente tá em grupos de WhatsApp de festas, de bebida, disso, daquilo outro, tal, que não agrega em nada e acaba desfocando a gente. Então a gente precisa ter esse pensamento, que é o primeiro ponto. Seguir pessoas que têm o mesmo interesse que você, tem o mesmo vínculo, habituada à alimentação saudável, prática de atividade física. Isso aí vai motivar o seu treino e você vai, com certeza, de alguma forma, querer treinar. Você tem em vista sempre vendo um cara fazendo treino. Exemplo, eu sempre posto os meus treinos que eu faço diariamente, posto rotina alimentar, posto tudo voltado ao Thiago atleta. Então isso aí com certeza tem a motivação para outras pessoas. Recebo várias mensagens, questão de dúvidas, questão de treino, tal, tudo, e com certeza, eu tenho certeza que de alguma forma eu ajudo alguém a se motivar a executar o seu treino. Então esse é um fator muito importante. Segundo fator para elevar a sua motivação é a questão pessoal, os seus objetivos. Você precisa entender, se seu objetivo é emagrecer, você precisa ter a qualidade disso. Você precisa treinar, não adianta você querer aquele milagre de uma semana, aquele milagre de um mês. Quanto mais você se dedica, mais resultado você vai ter, isso é fato. Então a motivação é o seu objetivo, seu propósito, seu sonho, a sua realização que você quer. Então para você aumentar a sua motivação, você precisa querer muito e querer ter esse objetivo, que com certeza é de extrema importância para a sua motivação. Terceiro ponto, frisar suas palavras e seus pensamentos. Hoje eu não vou porque está chovendo. O certo seria, eu vou assim que parar. Eita, segunda eu começo. Não, certo eu vou começar hoje. Eita, só hoje, mas amanhã não. Só hoje não, não existe só hoje. Vai ser todo dia esse foco. Então, começar a ter palavras e pensamentos positivos que te elevem a fazer aquela execução e não desculpas. Quanto mais desculpa você botar, você nunca vai arrumar uma solução. Desculpa todo mundo tem, a gente precisa ter soluções. Então, tenha a saída da sua fala e o seu pensamento, a solução. Eita, tá chovendo, mas quando parar eu vou. Eita, hoje eu trabalhei o dia todo, então à noite eu vou fazer isso, para compensar. Eita, amanhã eu começo, não, vou começar hoje.
Então eu vou tirar um tempinho para cuidar da minha saúde. Eita, quando eu tiver tempo... Não. A gente tem que priorizar a nossa saúde, nosso treino, nosso lazer e tal. E para isso é a nossa fala e o nosso pensamento. Tem que estar sempre de afirmações positivas com soluções e não com coisas que a gente já sabe. Que tá chovendo, eu sei. Que vai ser ruim para treinar, eu sei. Então eu preciso da solução disso. A coisa ruim eu não quero saber, porque eu já sei. Todo mundo já tá vendo. Então quando passar, tu vai. Adianta outras coisas tuas, faz outras coisas tuas que te favoreça a poder ir. Então, que tá chovendo, todo mundo tá vendo. Que é difícil, aquela rotina, hábitos e tal, todo mundo também sabe. Por isso que poucos fazem. Então a gente quer a solução, eu quero a solução. Eu não quero saber se está chovendo, isso aqui, não. Eu quero, isso é um exemplo, a chuva, tá? Tem diversidades aí de outros exemplos, mas eu vou frisar. Olha, hoje foi muito frio, se fosse muito calor, não teria que ir? Então escolhe um momento para tu e vai. Olha, chovendo muito, se estivesse fazendo muito sol, não teria que ir? Escolhe um momento e vai. Um exemplo bem simples e bem fácil e bem rápido é: quando tá chovendo, tua vida para. Quando tá fazendo muito sol, tua vida para. Quando tá chovendo, tu tem que pagar a conta. Quando tá chovendo, tu tem que trabalhar. Quando tá chovendo, tu vive. Eu não entendo. Então o treinamento ele precisa seguir essa rotina. A gente precisa se adaptar às circunstâncias, não as circunstâncias se adaptar a gente. A gente precisa se adaptar ao clima, em termos gerais. Não o clima se adaptar a gente. Não existe isso. Então a gente falou sobre pessoas seguir, vínculo tal todo. Falou sobre motivação, fala, pensamento, sempre com afirmações e objetivo. Esses três pilares, para mim, são essenciais. A gente podia falar de outras coisas aqui, mas esses três são essenciais. Então, a motivação, em termos gerais, depende de você. Por isso, para a gente finalizar aqui, para não ficar um vídeo longo, por isso que existe a separação. Do primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e os demais. Por isso que existem os campeões e as pessoas que querem ser, mas não têm a coragem de ser. Por isso que existe aquela separação total. Imagina, o cara obeso, gordo, ele decidiu hoje ficar magro, com uma semana ele fica. Por isso que todo mundo desiste. Por isso que todo mundo não consegue, não quer ir. É difícil. São poucas pessoas que querem ter hábitos saudáveis. Porque é muito difícil, é muito chato, mas é prazeroso, é saudável, é bom, é vida longa. Então imagina, o cara tá gordo lá, obeso todo, e em uma semana o cara tá magro. Se fosse assim, todo mundo era... Ninguém queria ser gordo. Quando a gente vê uma pessoa, fofinho, não sei o que, não. Quem é gordo não é saudável. Precisa ser realista. Então, por isso que muita gente quer emagrecer, mas não tem a força de vontade, não tem a coragem, não tem a determinação para isso. Por isso que há pessoas magras e há pessoas gordas, as pessoas acima do peso. A mesma coisa é o cara que diz que é atleta e o cara que é atleta. Diferente. É diferente. O cara que participa daquelas provas regionais e o cara que participa de provas nacionais. É diferente. Para aparecer a bateria baixa. É diferente. Estou dando exemplos aqui bem realistas. Também não posso ser... não gosto desse negócio de pantinho, de coisinha. Não, é a verdade. Imagina se fosse fácil o cara ser um campeão. Todo mundo era. Por isso que tem que separar. Imagina se fosse fácil o cara ser o melhor. Todo mundo era. Se fosse fácil ser bonito, todo mundo era. Se fosse fácil ter um corpo top, todo mundo tinha. Se fosse fácil engordar e emagrecer, todo mundo comia de tudo, porque ia ficar magro rápido. Então assim, se tudo fosse fácil, todo mundo seria. Mas não é, por isso que separa. É isso que eu tô querendo chegar. Não tô querendo determinar ou discriminar nada, quem é ou quem não é, não. Tô querendo dar exemplos e nem afirmar nada ou ninguém ou uma situação. Então, gente, a motivação depende de você. Só de você. Zero desculpas e mais soluções.